paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos então ficar de pé e entrar na presença do Senhor. Quem nessa noite tem um motivo de estar alegre, fala amém. Glorifica o teu Deus, porque é um prazer estar na presença do Senhor. Por mais que nós ouvimos de falar de más notícias, de tragédia, nós sabemos que o nosso Deus tem nos guardado. Sabemos que o nosso Deus tem nos dado vitória. Não porque somos apenas pessoas diferentes, mas porque nós confiamos que Ele levou na cruz toda enfermidade. Ele levou na cruz toda a maldição. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Então fecha os teus olhos e entra na presença do Senhor. Fala com teu Deus, porque a palavra do Senhor, ela diz lá em Mateus, no capítulo 13, que ouvireis falar de tragédias, de guerra, de morte, mas isso ainda não é o fim. Fala que nós seremos perseguidos e odiados. Aí sim, o Senhor voltará e como relâmpago, levará a sua igreja. Eu não sei em que momento você tem vivido, mas eu sei que você precisa esperar neste Deus que tudo pode, nesse Deus que tudo faz. Então entra na presença dEle, se apresenta a Ele, porque a cada dia que nós aqui estamos, tenha certeza que é um dia a mais de vitória. Porque a palavra fala que Ana e o esposo subiam ao templo uma vez ao ano. Nós temos estado aqui uma vez na semana. É pouco, mas já é uma vitória estarmos aqui. Então fala com o Senhor. Coloca diante do Senhor a tua vida. Porque Ele está aqui à sua espera. Ele te aguardava aqui ansiosamente. O culto não está começando agora. O culto começou quando esse dia raiou. Tudo estava sendo preparado. Meu Deus amado, Pai Celestial, nós entramos, Senhor, na Tua presença, Pai, através do santo nome de Jesus Cristo, que não é um nome qualquer, é um nome que está acima de todo nome. E é por isso, meu Deus, que nós aqui estamos, Senhor, para Te louvar e para Te engrandecer, meu Deus. Muitos podem chegar aqui abatidos, Pai. Muitos podem chegar aqui enfermos, cansados, mas a Tua palavra diz que: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Então nós aqui estamos, Senhor, para sermos por Ti aliviados, meu Deus, para que, Pai, recebemos o alimento para enfrentarmos mais uma semana, Senhor. Nós não queremos, Pai, entrar, meu Deus, na Tua presença, Pai, da mesma forma que aqui chegamos, Senhor. Queremos, meu Deus, que a transformação comece a acontecer, Pai, e que em nossa vida, meu Deus, exista, meu Deus, um alarido de festa, Pai, um alarido de júbilo, não porque está tudo bem, mas porque estamos na Tua presença, Senhor. Porque sabemos que aqui, meu Deus, tudo podemos, Pai. Que o nosso Deus não está morto. Pelo contrário, Ele vive e reina para todos sempre. Ele vive e reina para todos sempre. A Ti toda a honra, Pai, e toda a glória. Aceita diante de Ti o nosso louvor, meu Deus. Abre a janela dos céus e enche este lugar com a Tua presença. Que o Teu Espírito Santo passeie. Que haja batismo com o Teu Espírito Santo, Pai. Que desça fogo do céu, Senhor. Porque nós estamos aqui para buscar a Tua presença. É no nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, Pai. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Pai.
A paz do Senhor Jesus, irmãos. Semana abençoada, hein? Semana de vitória, irmãos. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia. Abra comigo agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo de número 143. Glória a Deus. Salmo de número 143. Nós estamos na terceira semana da nossa campanha de oração. Campanha de oração, falando com a igreja a respeito da necessidade que a igreja tem de se dedicar cada vez mais a orar, porque as nossas respostas, a nossa vitória, as nossas soluções, elas vêm através da oração. Nós somos o povo que ora, aleluia. Essa é uma das nossas principais armas, principais ferramentas. Então, aquele que não ora precisa se voltar para isso. Salmo de número 143, nós vamos ler o versículo primeiro, depois nós vamos ler o versículo 10, 11 e 12. Então diz assim: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Ensina-me, versículo 10, vai lá. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. Aleluia. Vamos nos assentar, irmãos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 10, ele fala assim: ensina-me a fazer a tua vontade. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, a respeito da vontade de Deus. Quero levar você a compreender isso mais de perto, porque como nós estamos fazendo essa campanha de oração, e nós estamos buscando justamente o ensino do Senhor Jesus, que está lá em Mateus capítulo 6, vai lá, Mateus capítulo 6, e retomando aqui, para que aqueles irmãos que não tiveram conosco nesses 2 últimos domingos, nós estamos falando a respeito dessa questão de oração. Por quê? Porque ainda existe muitas pessoas que não sabem como orar, e às vezes não sabem nem orar. Algumas pessoas no meio evangélico ainda têm a prática de rezar, e outros ainda têm a prática de fazer prece, e a gente vai insistir nisso durante toda essa campanha, de que existe uma grande diferença, né? E quando nós falamos de oração, a gente não fica disputando esse mérito, porque a igreja religiosa ensina a rezar. Os espíritas e espiritualistas ensinam a fazer prece, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo ensina a orar. E por que a igreja do Senhor Jesus Cristo ensina a orar? Porque Jesus Cristo ensinou a orar. E aqui em Mateus capítulo 6, a partir aí do versículo de número 9, ele ensina o modelo da oração. E, por incrível que pareça, a própria igreja do Senhor Jesus Cristo, às vezes, enganada pelos falsos profetas que existem no meio da igreja do Senhor Jesus, acabam fazendo desse modelo de oração, diga assim, modelo de oração, uma reza. Porque o que é a reza?
A reza é você fazer uso de um texto com palavras repetitivas. É decorar um texto e ficar repetindo aquele texto. O que, um pouco antes aí, no capítulo 6, alguns versículos antes, a partir do versículo de número 5, você vai ver que o próprio Jesus, antes de dar o modelo, olha lá, no versículo 7, ele fala assim, ó, e orando, não useis de vãs repetições. A igreja religiosa, ela pega a Bíblia e ela muda essa palavra orando e põe reza. E eu não sei como que eles conseguem ensinar esse versículo, porque fala assim, ó, e rezando não useis de vãs repetições. Como é que você reza sem repetir? Fala para mim. Eu não consigo entender. Como é que consegue explicar? Mas a palavra do Senhor, ela fica sem sentido para o religioso poder explicar, mas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, não. Ela tem um sentido, porque aí esse versículo 7, ele fica perfeitamente equilibrado, olha, e orando, quer dizer, e conversando com Deus, porque a oração é uma conversa com Deus, não é isso? E a oração e orando, não useis de vãs repetições, como fazem quem? O que está escrito aí? Os gentios. Nós não somos gentios, nós somos filhos. Amém, irmãos? Então veja que o próprio Senhor Jesus, ele põe por terra. Por isso, é um erro grave na fé fazer desse modelo de oração uma reza. E quantos irmãos aí evangélicos se reúne família, reúne igreja, às vezes no próprio culto, né? Ah, vamos fazer a oração do Pai Nosso, quer dizer, vamos rezar o Pai Nosso. E Jesus está dizendo que não é para fazer isso. Então isso aqui não é para a gente ficar repetindo, isso aqui é um modelo. Então nós estamos ensinando. E nós mostramos que logo aqui no começo desse modelo, o Senhor Jesus, ele destaca 3 coisas que são bastante importantes aí, né? Ele destaca a condição de que quando nós formos orar, nós devemos então estabelecer a nossa comunicação com Deus, né? Então nós devemos estabelecer o seu reino e a sua vontade. Então nós já falamos sobre a questão do nome. O nosso Deus tem nome, aleluia. Nosso Deus tem nome, e o nosso Deus é só um, aleluia. Nossa oração são todas ao único, verdadeiro, absoluto, soberano, Criador do céu e da terra. Então a gente ora ao Pai, a gente pede a Deus para que se estabeleça em nós o seu reino, quer dizer, o seu governo, nós explicamos isso, e hoje eu quero falar sobre a questão da sua vontade. Por que eu quero falar sobre isso? E por que Jesus ele coloca isso aqui como grande importância? Porque é necessário que a gente entenda a questão da vontade de Deus. E algumas pessoas, às vezes, observando esse modelo aqui da oração, elas até fazem disso aqui uma questão assim, às vezes, totalmente desequilibrada. E ela, quando elas vão orar, elas não pedem nada. Às vezes a pessoa está doente e vai orar para o doente, e a pessoa às vezes fica engasgada. Algumas até vêm perguntar para os pastores: pastor, eu vou fazer uma oração para uma pessoa que está doente, o que eu falo? Eu falo para Deus curar, ou eu falo para Deus fazer a vontade dele? Esse momento da oração é quando aquele doente, ele está mais para lá do que para cá, porque quando é uma enfermidadezinha aos olhos humanos, todo mundo tem coragem de ir lá e fazer a oração que cura. Senhor, cura isso, Senhor, faz isso. Mas quando a pessoa está lá naquele limite entre ficar vivo e passar para a eternidade, quando o médico desengana, parece que aqueles irmãos corajosos na fé se acovardam. E aí eles preferem se acomodar, né, e buscar
essa desculpa de poder falar. Lá no modelo da oração, Jesus mandou a gente fazer a oração de maneira que seja feita a vontade de Deus. Então, que seja feita a vontade de Deus, né, pastor? Eu vou orar assim. Se Deus quiser dar vida, Ele dá. Se Deus quiser recolher, Ele recolhe. Não é verdade? Mas não é assim, irmão. Isso não é a vontade de Deus. Não é assim que nós... Então nós devemos aplicar isso em todas as nossas orações. Nós não podemos pedir mais nada. Em toda oração, ao invés da gente pedir, a gente faria assim. Falaria assim com Deus: Deus, olha, faz a tua vontade, né? Que seja feita a tua vontade na nossa vida, e nós silenciaríamos. Só que com isso nós iríamos anular toda a estrutura da palavra de Deus. Toda a Bíblia seria anulada, porque na Bíblia contém diversas orações de pedidos de homens e mulheres que usaram a fé, e Deus respondeu estas orações e respondeu estas súplicas. De maneira que nós então precisamos compreender, né? Como que nós devemos tratar com essa questão de fazer aqui a vontade de Deus. Veja que o próprio Senhor Jesus, Ele esclarece isso, quando Ele mesmo faz uma oração que está lá em Lucas. Vai lá, olha lá, em Lucas, capítulo de número 22. Um pouco antes de ser crucificado, depois de haver realizado a ceia com os apóstolos, Ele vai para o Getsêmani, e em Lucas capítulo de número 22, versículo 41, fala assim: Ele por sua vez se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos fez o quê? Orava. Veja que Jesus orava. E nesta oração, olha o que ele fala no versículo de número 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim então Jesus está explicando aqui, que na oração pode ser colocada a nossa vontade, mas também precisa ser respeitada a vontade de Deus. Então Jesus, ele fala assim: Senhor, se for possível, ele tinha uma fé com caráter. Ele tinha uma fé que realmente era esclarecedora. E ele chega diante de Deus e ele fala: Senhor, se for possível, a minha vontade é que o Senhor passe de mim esse cálice. Mas, todavia, me curvo diante da sua soberania, e que seja feito não a minha, mas a sua vontade. Então veja que Jesus, ele mostra aí esse equilíbrio, que na oração pode perfeitamente ser colocada a nossa vontade, e pode perfeitamente ser colocada a vontade de Deus. E isso é compreendido nos ensinamentos bíblicos de duas maneiras. Por exemplo, existe então a vontade de Deus, que é conhecida na teologia como a vontade de Deus ativa. O que é a vontade de Deus ativa? É quando ela é absoluta, quando a gente se submete às nossas vidas inteiramente à vontade dEle, sem colocar diante dEle nenhum dos nossos planos, Então, é a vontade de Deus agindo plenamente em nós. Isso é possível? É possível, mas não é uma regra. Porque Deus não tem esse pensamento de que nós precisamos ser absolutamente dirigidos, guiados somente pela sua vontade. A palavra de Deus nos ensina que nós temos livre-arbítrio para escolher. Nós temos livre-arbítrio para pensar. Nós temos livre-arbítrio para decidir. E Deus reconhece isso, porque foi Ele mesmo que nos concedeu isso. Isso vem dEle, não vem de nós, não vem dos homens, vem dEle. O desejo de tomar uma decisão, de tomar uma escolha. Mas também vem dEle esse ensinamento e esse privilégio de fazer
a vontade absoluta dele, a vontade ativa dele. E isso é possível? É possível. Porque nós temos diversos textos bíblicos que nos mostram que é possível uma pessoa viver fazendo a vontade de Deus. É perfeitamente possível você se abnegar de todos os seus planos, você se abnegar de todos os seus projetos e se dedicar a viver exclusivamente a fazer a vontade de Deus na sua vida. É perfeitamente possível isso. Por exemplo, se você abrir comigo lá em Gênesis, vai lá. Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 6, e no versículo de número 22, está escrito assim: assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Então veja, Noé, ele viveu debaixo de uma absoluta vontade de Deus. Ele não tinha vontade? Tinha. Ele não tinha visão? Tinha. Ele não pensava? Pensava. Diante de tudo aquilo que Deus orientou para ele fazer, ele pensava muitas vezes: por que eu estou fazendo isso? Para que será que vai servir isso? Só que em nenhum momento os seus pensamentos, os seus questionamentos estiveram na frente da vontade de Deus. Ele teve o cuidado de, muito embora ser um ser humano, mas dar a Deus a preferência de estar sempre na frente, com os seus conselhos, com a sua palavra, e ele na íntegra se submeteu a fazer a vontade de Deus. Então, Noé, ele viveu com o propósito de fazer a vontade do Senhor. Um pouquinho para frente, Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 17. Fala assim: que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia, do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra. Presta atenção agora. Porquanto obedecestes a minha voz. Então veja que Deus faz todas estas promessas a Abraão, porque Abraão obedeceu absolutamente à voz do Senhor, mesmo em tempos difíceis, como era nos tempos de Abraão. Mesmo em circunstâncias perigosas, como era no tempo de Abraão. Mas Abraão é um testemunho de que dá para você, por exemplo, fazer planos, dá para você, por exemplo, estabelecer metas debaixo da vontade de Deus. Abraão mudou a vida dele. A Bíblia fala que Deus chamou ele, tirou ele do meio da parentela, tirou ele do seu meio, tirou ele do seu lugar, para fazer com que Abraão pudesse viver uma vida voltada somente para realizar os planos de Deus. Abraão não tinha plano, Abraão não tinha projeto, Abraão não tinha sonho de consumo. Ele se absteve disso para poder viver a vontade absoluta do Senhor. E a Bíblia fala que ele foi bem sucedido e recebeu promessas por isto. E diz aí o versículo 14, de número 18: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha. Então, vale a pena? Vale a pena, pastor, mas vale a pena eu abrir mão dos meus sonhos? Vale a pena eu abrir mão daquilo que eu quero, daquilo que é normal? Claro que vale a pena. Ainda que aos olhos humanos isso seja loucura. Às vezes para os pais é loucura ver os filhos fazendo a absoluta vontade de Deus. Às vezes é loucura para as pessoas ver você fazendo a absoluta vontade de Deus. Mas a absoluta vontade de Deus traz promessas e bênçãos para
a nossa vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isto? Segundo Reis, no capítulo de número 18. Segundo Reis, capítulo de número 18, e o versículo de número 6. Fala assim: porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Esse aqui é o rei Ezequias. Então a Bíblia fala que o rei Ezequias, ele também tomou a decisão de fazer a vontade do Senhor, de abrir mão de todos os predicados que estavam ao seu redor, para que ele pudesse ativar o seu reinado. Mas como rei, ele decidiu renunciar a servo e deixar que o Senhor reinasse no seu lugar. Aleluia. E isso é um exemplo a nós. Não importa o que temos, não é circunstancial essa questão de fazermos a vontade de Deus. Nós não devemos nos submeter à vontade de Deus somente quando nós estamos em perigo, somente quando nós estamos aflitos, quando nós estamos passando por tempestade. Não, nós também podemos nos submeter perfeitamente à vontade de Deus quando nós estamos reinando, quando nós estamos por cima, quando nós estamos absolutamente equilibrados, prósperos, avantajados, com saúde. Nós podemos sim renunciar a tudo que somos e a tudo que temos para fazermos e executarmos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Aleluia. Ezequias fez isso, e era homem como nós. Se você abrir comigo se você falar assim: mas o senhor está olhando o Velho Testamento, pastor, e o Velho Testamento, não, irmão, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 29, está escrito assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Pedro e os apóstolos. E eu poderia te falar na sequência disso, na sequência de Atos, eu poderia te falar na sequência da Bíblia diversos outros nomes. E extra Bíblia, eu poderia te falar na sequência da história da igreja diversos outros nomes que se abstiveram em nosso passado não muito remoto, e talvez até no presente, diversos nomes que continuam fazendo essa mesma prática de fé, se abstendo dos seus próprios sonhos, abrindo mão dos seus próprios desejos para colocar as suas vidas à disposição da vontade do reino de Deus. E veja que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos fizeram isso não em tempos tranquilos, não foram em momentos de perseguição. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo ali, escanteada, havia suspeitas e desejos de morte contra aqueles que professavam o nome de Jesus Cristo. Mas Pedro, tomado pelo Espírito Santo, e os apóstolos tomados pelo Espírito Santo. Então, não é uma questão da igreja ser maioria ou minoria, não é uma questão da igreja estar na vantagem ou desvantagem. O que a igreja precisa é estar tomada pelo Espírito Santo. O que nós precisamos é estar tomados pelo Espírito Santo. E foi dessa maneira que Pedro, olhando para o rei Agripa, ele disse isso ao rei, ele não disse isso a um subordinado.
Ele não disse isso para o diácono, nem para o porteiro da igreja. Ele disse isso para o rei Agripa, que conspirava contra a igreja do Senhor Jesus. Ele disse: olha, importa muito mais nós obedecermos à vontade de Deus do que à vontade dos homens. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus por isso. Aleluia. Agora, eu vou te mostrar um capricho da Bíblia. Isso para mim é um capricho da Bíblia. Lá em 1 Reis, vai lá. Porque, irmãos, às vezes a gente tem a vontade de fazer a vontade de Deus na íntegra. A gente tem vontade de viver como esses homens viveram, como Noé viveu, como Abraão viveu. Mas, às vezes a gente acaba aí sendo surpreendido por uma falha. E a gente observa que ao invés de fazer a vontade de Deus, a gente acabou fazendo a nossa própria vontade e a gente acabou trazendo problemas para a nossa vida. Porque o que são os nossos problemas? Senão a execução das nossas próprias vontades. Está escrito isso na Bíblia. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Do que nós nos queixamos? Nós nos queixamos dos nossos próprios erros. Se nós fizermos a vontade absoluta de Deus, absolutamente seremos abençoados, irmão. Agora, os conflitos vêm quando a gente faz a nossa vontade. E às vezes, quando a gente erra, às vezes, quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus e a gente faz a nossa própria vontade e a gente entra num conflito, isso gera, às vezes, uma fraqueza espiritual muito grande que coloca em risco todo o projeto de Deus na nossa vida. Tem gente que às vezes cometeu um deslize, cometeu uma falha e naufragou na fé, abandonou o Senhor, abandonou a fé, abandonou a igreja, porque cometeu um erro, porque cometeu uma falha. É claro que todos nós gostaríamos de fazer a vontade de Deus, é claro. Mas veja, olha o que fala aí em 1 Reis, capítulo de número 15, e fala de alguém que é especial, alguém que tem a base, o fundamento da linhagem do Senhor Jesus. Fala de Davi. E olha o que diz aí em 1 Reis, capítulo 15, e o versículo de número 5. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenou em todos os dias da sua vida. Agora olha que capricho bíblico. Senão no caso de o Eteu. Está vendo? Davi cometeu uma falha. Davi, ele queria fazer a vontade absoluta do Senhor. Davi não queria falhar, e a Bíblia fala que em tudo que significava a vontade de Deus, Davi procurou fazer todos os dias da sua vida. Porém, um erro ele cometeu, em se tratando ao seu relacionamento com o Eteu, chamado Urias. E a Bíblia fala que nem por isso Davi desistiu. E nem por isso você deve desistir. Nem por isso você deve, naufragar em mágoas e ressentimentos. Se alguma coisa te fez errar, se alguma coisa te fez cair, se levante. Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar. E você ainda vai ver na terra dos viventes a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia! Dê glória, aleluia! Sabe? Isso é um dos terrenos da fé muito minado.
quando a gente vai falar a respeito da vontade de Deus, porque não é fácil a gente se submeter à absoluta vontade de Deus. Não é fácil, nós somos seres humanos. E às vezes isso é colocado como uma regra. E a gente às vezes assume a obrigação de ser infalível. E nós não somos. Nós somos perfeitamente, saiba disso. Talvez você seja infalível para o seu filho, para a sua filha, talvez para a sua esposa, talvez para o seu marido. Mas aos olhos de Deus nós somos perfeitamente falíveis. Agora, o que não agrada a Deus? O que não agrada a Deus é quando a pessoa, ela erra, ela falha, e ela persiste no erro, persiste na falha. Mas Deus se agrada daqueles que se levantam. Deus se agrada daqueles que se arrependem. E a Bíblia fala que a aliança dele continua de pé. Serei o seu Deus. Usarei de misericórdia de seus pecados, de seus erros, não me lembrarei mais. Você pode agradecer a Deus por isso? Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o nosso Deus. Deus que perdoa. Deus que perdoa. Então é perfeitamente possível a gente se abster, se abnegar de uma vida para viver um projeto de Deus. Mas não precisa ser na totalidade assim. Existe também sim, o próprio Senhor Jesus deixou claro na oração dele: olha, a minha vontade é essa, mas eu me submeto à sua. Então é perfeitamente possível nós colocarmos a nossa vontade diante de Deus nas nossas orações. Nós não vamos estar cometendo nenhum pecado, nós não vamos estar cometendo nenhum erro. E aí então, segundo a teologia, existe então a vontade de Deus ativa, que é absoluta, e a vontade de Deus permissiva, que acontece quando eu quero, quando você quer, e a gente pede para Deus e Ele permite. A gente pede para o Senhor e Ele permite que aquilo aconteça na nossa vida. Vou te dar 2 exemplos para a gente poder resumir a mensagem, para a gente poder não fugir do tempo. Mas um dos exemplos que eu vou trazer para você é bem conhecido, peguei 2 bem conhecidos. Um é de vida e o outro é de morte. A Bíblia fala que Ana era uma mulher saudável, mas que não podia ter filhos. Mas diante dessa situação, Ana não orava assim: Senhor, que seja feita a sua vontade. Não. A Bíblia fala que Ana fez uma oração diferente. Ana clamou a Deus na sua infinita misericórdia. E pediu a Deus para que na limitação dela, pediu a Deus que ali nos fracassos dela, ela experimentasse a condição de poder ver e fazer a sua vontade. E a sua vontade era de gerar. E ela vai diante do altar, entra na presença de Deus e pede para que Deus então viesse abençoá-la. Ela não podia ser mãe. Deus sabe os motivos, Deus sabe por quê. Mas a Bíblia fala que segundo a oração de Ana, Deus respondeu do céu. Aleluia. E Ana engravidou, e diga-se de passagem, teve a honra de gerar um homem que se tornou um servo de Deus. Ana trouxe nos seus braços para a igreja, nada mais, nada menos do que Samuel. E Samuel, diz a palavra, que ele cresceu na casa do Senhor, servindo e adorando ao Senhor. Onde havia ali um silêncio, por causa da vontade de uma mulher, Deus colocou a voz da vida, pessoal.
No ventre de Ana existia um silêncio, mas Deus colocou o poder da vida lá, e Ana gerou. Olha o que Deus pode fazer por causa da vontade de uma pessoa. Deus pode provocar vida. Deus pode gerar uma história. Deus pode escrever uma história por causa de uma vontade. Então, você não está impedido de chegar na presença, ainda que ela seja absurda aos teus olhos, mas ela é perfeitamente absoluta diante de Deus, irmão. Diga assim: o meu Deus, tudo pode. Pode aplaudir, glorificá-lo. Aleluia! Se por um lado, olha só, olha o que a Bíblia fala, por exemplo, se por um lado Deus atendeu assim a oração de Ana, a Bíblia fala que também Deus atendeu a oração de um homem, do qual Deus havia mandado avisar que ele deveria preparar sua casa, preparar sua família, porque em breve, naqueles dias, ele ia morrer. Deus manda o profeta, para que o profeta fosse lá na casa do rei Ezequias, e disse para ele: olha, Deus mandou avisar, prepara a tua casa, porque você vai ser recolhido. E a Bíblia fala que Ezequias, que estava doente, Ezequias que tinha uma enfermidade que realmente era mortal, a Bíblia fala que ele se virou para a parede, aleluia, e olhando ali para a parede, ele fez uma oração a Deus. E a Bíblia fala que por causa dessa vontade de Ezequias, que gerou esta oração que entrou na presença de Deus, Deus parou tudo, Deus parou o mundo naquela hora e mandou para que o profeta, antes que ele saísse da cidade, que ele retornasse até a casa de Ezequias. E mandou o profeta com o seguinte recado: diga a Ezequias que eu dou para ele mais 15 anos de vida. Esse é o nosso Deus. É o Deus que para tudo para cuidar de você. É o Deus que para tudo para escrever a tua história. Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Aleluia! De maneira que é claro que existe a vontade de Deus. Agora, nós só não podemos colocar nas nossas orações coisas que vão destoar da vontade de Deus, porque Deus não aceita, não recebe a oração do tolo. Deus não recebe. Mas se nós fizermos uma oração dentro dos parâmetros da palavra de Deus, então Deus pode atender a nossa vontade. A sua vontade é perfeitamente, absolutamente importante. Não pensa que nós fomos trazidos à igreja para que Deus fizesse de nós o que Ele quisesse fazer. Não, Deus está preocupado comigo. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com os teus planos. Deus está preocupado com... E a Bíblia fala que, é claro que nós temos os nossos planos, nós temos os nossos sonhos, mas nós não podemos deixar de compreender que os planos de Deus são melhores. Os planos de Deus são também maiores. Aleluia. Mas nem por isso nós precisamos deixar de viver a nossa história com Deus. Então, na sua oração, você pode perfeitamente, quando você chega e fala assim: Senhor, me cura desta enfermidade, você está fazendo da tua vontade totalmente alinhada com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, o que é? Qual é a perfeita vontade de Deus? É curar. A vontade de Deus é salvar.
A vontade de Deus é colocar as pessoas de pé. A vontade de Deus é fazer com que esse mundo que está em trevas venha resplandecer nele uma grande luz, pessoal. Então, eu me alinhando com a vontade de Deus, eu posso colocar diante dele a minha vontade. Agora, eu só não posso orar para Deus dizendo assim: Senhor, eu quero morrer. Senhor, eu estou cansado. Senhor, olha, eu estou muito desanimado. Porque essa não é a vontade de Deus. Talvez seja a nossa vontade, mas vai ser uma oração isolada, e graças a Deus que Deus não responde. Graças a Deus que Deus não responde esse tipo de oração. Por isso que é necessário que a gente então compreenda que nós não estamos aqui simplesmente como marionetes na mão de Deus, não. Nós estamos cheios de vidas, irmão. Nós estamos cheios de planos. E nós devemos nos levantar e servir o nosso Deus com alegria. Alinharmos a nossa vontade com a dele e vermos a glória dele ser derramada em nosso caminho, a fim de que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Amém. Então, é perfeitamente possível. Você não precisa ficar pensando: eu vou orar para Deus fazer a vontade dele nessa. Não, e que é sua? Mas a minha, será que Deus vai fazer? Ele faz. Ele faz. Porque Ele é poderoso muito mais do que nós pensamos. Muito mais do que nós imaginamos. Então, nesse seu silêncio, nessa sua falta de oração, eu quero incentivar você, para que você tenha uma semana de oração, e para que você coloque diante dele os seus planos, os seus sonhos, a sua vontade. Talvez você pode até dizer como Jesus: olha, estes são os meus planos, estas são as minhas vontades, todavia eu me submeto aos teus. Mas você tem que ter os teus, você tem que apresentar diante de Deus as suas motivações. Por que esse silêncio? Por que esse distanciamento? Nós estamos aqui hoje justamente para isso, para que a gente venha se animar, para que o mesmo Espírito que tomou a Pedro e os apóstolos venha nos tomar também. Vai ser uma semana de oração, vai ser uma semana de intimidade com Deus, e muitas coisas vão acontecer, porque quando se faz uma oração nesta terra e Deus responde no céu, milagres acontecem, amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia, aleluia. Fica de pé e diga para o Senhor: Senhor, eu estou vivo, Senhor. Aleluia, eu estou vivo. Fecha os teus olhos e deixa Deus ouvir a sua voz. Deixa Deus perceber a tua presença diante dele. Aleluia. Saia do seu silêncio. Saia agora de todo afastamento. Saia agora de todo isolamento. Saia agora de todo distanciamento. Você pode estar envolvido com o distanciamento aí dos homens, mas você tem que estar cada vez mais próximo de Deus. Diga para o Senhor: aleluia. Diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Repita comigo, fala: Senhor, eu ouvi a tua palavra, e eu quero voltar ao altar da oração, e eu quero fazer com que a minha vida, ela venha a ser motivada pelo céu, alimentada pela tua palavra, e fortalecida pelo poder do teu Espírito Santo. Aleluia. Agora levanta a tua mão para o céu e começa a glorificar Deus. Começa a glorificar Deus. Não desanime, não se entristeça. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou vivo, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Entre na presença dele com salmos. Entre na presença dele agora com júbilo. Entre na presença dele.
aleluia, para que ele possa fazer a vontade dele, e para que ele possa conhecer a sua vontade nesta hora. Este é o momento em que se alinha o céu e a terra. Esse é o momento que não tem mais distância. Este é o momento em que aquela canção inspirada, ela diz: eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, aleluia, mas o que nós sabemos é que nós estamos na presença dele, aleluia. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Comece a adorá-lo, começa a glorificar o nome de Jesus Cristo agora. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Oh, glórias. O apóstolo Paulo, ele fala assim: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo diante dele, para que vós experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, aleluia. Se apresente a Ele nesta hora. Oh, glória a Deus. Se apresente a Ele nessa hora. Glorificado seja o nome do Senhor. E você vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida agora. Você vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida, para esses próximos dias. E você vai poder dizer o quanto Deus é bom e o quanto a sua misericórdia dura para sempre. Você vai poder ver a luz resplandecer nas trevas. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Vai adorando a Ele, vai glorificando a Ele. Se apresente a Ele. Deus estava esperando você para esse momento com Ele, para que você pudesse conhecer a vontade dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Talvez Ele estava longe, talvez a sua mente tinha colocado Ele longe, mas o nosso Deus está perto. O nosso Deus está agora, aleluia, com a mão estendida sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Glorificado. Diga para Ele: Senhor, faz-me conhecer tua vontade, faz-me conhecer teus planos. Senhor, onde havia fracasso, eu te peço para que agora, meu Deus, possa entrar o poder do teu Espírito Santo, meu Deus. Onde havia fraqueza, onde havia derrota, onde havia tristeza, onde havia, meu Deus, um ponto determinando o fim, Senhor, eu, meu Pai, te peço para que o Senhor remova, para que, assim como o Senhor removeu a pedra sobre a vida de Lázaro, que o Senhor venha, meu Deus, remover diversas pedras aqui nesta noite, meu Deus, em toda a história que estava, meu Deus, parada, toda a história, meu Deus, que estava sendo, meu Deus, obstruída, toda a vida, meu Deus, que estava aqui, meu Pai, sendo, meu Deus, de uma maneira das trevas, meu Deus, sendo obstruída, eu te peço para que nesta noite o Senhor venha estabelecer a tua vontade, Senhor, que pereça a vontade do inimigo, que naufrague a vontade, meu Deus, das trevas, e que venha, Senhor, se estabelecer, meu Deus, a tua vontade sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço agora que haja, meu Deus, alegria, que haja, meu Deus, motivação, que haja, meu Deus, agora uma manifestação do teu Espírito Santo aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai. E onde, meu Deus, o diabo estava, meu Deus,
colocando desânimo, colocando, meu Deus, apenas a visão da derrota. Eu te peço para que o teu Espírito Santo agora entre, que o teu Espírito Santo agora se manifeste, que o teu Espírito Santo traga, meu Deus, a presença e o poder da vida, em nome de Jesus Cristo. Onde existia um corpo frio, onde existia, meu Deus, a morte, eu te peço para que o fogo do teu Espírito Santo se manifeste, meu Deus, nesta hora, trazendo vida, trazendo, meu Deus, força, trazendo, meu Deus, poder, meu Deus, aonde não havia mais vontade, aonde não havia mais plano, aonde só havia, meu Deus, derrota e tristeza. Pai, eu te peço para que o deserto floresça nesta hora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o abatido se coloque de pé, meu Deus, que o ferido, meu Deus, se posicione para ser curado, meu Pai, que o derrotado, meu Deus, acredite na vitória, meu Pai, que o desiludido, enganado, meu Deus, o perseguido, meu Deus, que nesta hora receba o sopro e o poder do teu Espírito Santo, meu Deus, aleluia, e que cada um possa acreditar, que cada um, meu Deus, possa se entregar, que cada um possa recomeçar. Levanta a tua mão do céu, diga assim: eu recebo a vontade de Deus na minha vida hoje. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, pode glorificar a Deus. Louvado seja teu nome, glorificado seja o teu nome aqui na terra, como ele é glorificado aí no céu. Aleluia. Nós somamos agora, meu Deus, aos teus anjos, e nós te adoramos e nós te glorificamos, Senhor, e queremos te agradecer porque na sua grandeza, Pai, o Senhor revela para nós a tua vontade, Senhor, mas o Senhor não nos anula, deixando de lado e não querendo ouvir as nossas próprias vontades, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, para que de uma maneira gloriosa, Senhor, de uma maneira equilibrada, de uma maneira, meu Deus, poderosa, que a nossa vontade, meu Deus, ela venha se unir à tua, Senhor. Que os nossos planos, meu Deus, eles venham se submeter aos teus, Pai, de maneira que a gente venha se apresentar diante de ti, não somente por causa de nós, mas em primeiro lugar por tua causa, Senhor. E assim se cumpra em nós o que o apóstolo Paulo nos ensinou, que a gente possa se apresentar a ti como sacrifício vivo, e que com isso a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Levanta a tua mão para o céu e diga: o Senhor é bom, a vontade do Senhor é boa, melhor e maior do que as minhas. Com as mãos abertas, Senhor, abençoa teu povo, que o teu povo se deleite, meu Deus, em viver a tua vontade, meu Pai, e que tenha a ousadia e a coragem de apresentar os seus planos diante de ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu te peço para que a graça de Jesus Cristo seja derramada sobre a tua igreja, o amor do teu coração, meu Deus, venha inundar os nossos corações, e a presença viva, gloriosa do teu Espírito Santo, seja agora e para todos sempre com toda a tua igreja. E aqueles que estão vivos e querem viver mais, diga comigo, bem alto para Jesus, pessoal.
Bem alto para Jesus.